A minha espiritualidade jamais me coloca em furada. Deus jamais me coloca em furada. Eu deixo aqui esse convite para que cada um de nós possamos repetir essas duas afirmações. Você pode substituir também o Espírito Santo, Jesus, Mãe Maria, não me colocam em furadas. Os meus mentores, os instrutores espirituais, os professores, os mestres, as minhas entidades, os meus guias, meus guardiões, não me colocam em furada. Muitas vezes a gente duvida, e é natural. E quando a gente reflete o porquê dessa dúvida, é porque lá no fundinho, em algum nível, a gente está esperando que tenha uma pegadinha, que tenha alguma coisa que está sendo colocada como teste. Mas esse teste, ele é apenas de nós para nós mesmos. Quando a gente transita de um nível de consciência para outro nível de consciência, a nossa mente, que estava acostumada a operar em um padrão, vai nos trazer opções nas situações de vida que vão fazer a gente duvidar. Será que é por aqui mesmo? Será que esse é o caminho? Será que é isso aqui que eu tenho que fazer? Como me posicionar? Agora eu fiquei na dúvida. E se eu acreditar que toda a equipe, toda a egrégora espiritual, todos os seres de luz que guardam o meu caminho, que Deus, perdão, se em algum nível eu acreditar que Deus prega peças, ou que Deus está me testando, ou que o divino está me pondo uma peça, pondo um obstáculo no meu caminho para ver a minha reação, e para ver se eu mereço aquilo que eu digo que eu quero. E isso não acontece. Como eu falei, isso são provas que nós mesmos nos colocamos. Por quê? Porque precisamos transicionar, ter marcos, pontos nos quais nos posicionamos, principalmente internamente, em relação às situações de vida que se apresentam, para que a gente possa escolher diferente. Mas isso não significa que toda a egrégora espiritual que respeita nosso livre-arbítrio não está ali, pronta para nos revelar a verdade sobre qualquer situação. Basta que a gente peça. E isso é um pedido aqui, ó, no coração. A gente não precisa ter rituais, formas elaboradas demais para solicitar a verdade. Basta um pensamento. Basta a gente ter certeza que cada um de nós está pronto para acessar a verdade sobre uma situação. Quem busca a consciência, quem busca a expansão, quem busca a sua melhor versão, não porque eu preciso ser a minha melhor versão para ser amada pela espiritualidade ou por Deus, mas porque eu escolho me aperfeiçoar. É muito diferente. O resultado, como eu falo, é o mesmo, que é a busca pela essa melhoria da nossa expressão. Porém, a intenção não é que eu tenho que fazer algo, me tornar melhor, mais espiritualizado, isso ou aquilo, para merecer o amor divino, para merecer as bênçãos. As graças, elas são dadas e estão disponíveis para nós o tempo todo. Mas enquanto a gente tiver medo de que o divino está nos enganando em algum nível, a gente não se abre para receber essas bênçãos. A gente não se abre para receber as melhores oportunidades, as melhores relações, as melhores experiências aqui, nesse plano. Então, é um exercício de a gente investigar com muita honestidade qual parte em mim ainda duvida de Deus. Duvida que só existe uma lei, a lei do amor, a lei da unicidade. Eu e o Pai somos um, então não há o que eu temer. Há, sim, o que eu possa fazer aqui no plano da matéria, para lidar com as coisas da matéria. Mas isso é outra história. E eu peço, e eu posso pedir, e eu lembro de pedir orientação para cada escolha. Se eu não tenho clareza, eu aguardo e peço por clareza. Então, uma crença
que eu assimilei é que a espiritualidade não prega peças em mim, jamais. Então tudo que eu estou vivendo é para o meu melhor, para que o meu pedido em oração, que é de que eu possa me tornar mais autêntica, mais espontânea, mais quem eu vim ser, fazendo o que eu vim fazer nesse plano encarnatório. Para que isso se manifeste, eu escolho ver a verdade. E eu escolho, então, encarar tudo como experiência. A experiência mais maravilhosa de ter relações incríveis, de ter uma vida profissional de realização, no mesmo aspecto também financeiro, saúde física, bem-estar, amor próprio, relacionamentos saudáveis, harmonia na família. Então, se eu escolho viver tudo isso, algumas coisas vão precisar acontecer para me colocar mais perto disso, para que eu tire camadas de ilusão que eu criei sobre mim mesma e sobre a realidade. Para que a partir desse lugar, de uma lente, de um espelho, vamos usar a analogia do espelho, do meu espelho que eu reflito na vida e que a vida me devolve como imagem, eu possa então entender quais são as causas que eu estou gerando, o que é que está partindo de mim que está gerando aquela distorção ali. E aí eu posso fazer algo. E aí vou fazer algo como? O que gerou aquela distorção ali fui eu com o meu eu terreno, eu com a minha personalidade. Então, a partir de agora, sabendo que a minha espiritualidade não me põe em furadas, eu sempre vou pedir orientação. E como eu disse, se não sei o que fazer, eu aguardo, pois tudo o que eu preciso saber me é revelado. E não há nada que fique oculto sobre a lei do amor, que é o quê? É a lei da verdade, que é a lei da ordem, da harmonia, todos os desdobramentos que essa lei possa ter aqui no nosso plano. Então, a pergunta no final é: eu estou disposta a passar pelo processo de lapidação e maturação que a experiência vai me trazer? Seja ela uma experiência amorosa, né, que eu percebo como amorosa, ou seja uma experiência que me convida a encarar aspectos da sombra, da minha sombra, da sombra da mente humana, em que eu precise talvez encarar a mentira, a traição, o abandono, a rejeição, a solidão, que talvez eu precise experienciar a escassez, a perda, o dano, a violência, para olhar e falar assim: será que isso aqui é verdade ou é uma mentira na qual eu tenho acreditado esse tempo todo? Se só existe a lei do amor e isso aqui está acontecendo, o que é que eu estou acreditando e sustentando na minha estrutura que eu posso deixar cair agora? Entregar nas mãos da espiritualidade para que eles me ajudem, para que toda a egrégora me ajude a dissolver esses véus de ilusão. Porque o nível de consciência que criou essas ilusões não é o mesmo nível de consciência que vai dissolver. Então eu preciso me amparar e me sentir totalmente segura e protegida nos braços do divino, para que eu possa soltar esses padrões e possa assim transformar através das minhas ações, porque precisa ir para a ação, precisa ir para o campo da escolha, que é para isso que a gente está aqui, para escolher. O contraste nos mostra as opções o tempo todo. Olha aqui que interessante, eu deixei esse livro aqui na mesa, não tinha intenção de mostrá-lo. Contraste, poder versus força. O que é que eu estou escolhendo? O poder verdadeiro, eu estou escolhendo a força do ego, da personalidade, eu estou forçando a barra ou eu estou confiando no poder divino que se manifesta através de mim? Então, essa conversa é sobre quão dispostos estamos a confiar mais naquilo que aparentemente é invisível, mas que se manifesta através de sincronicidades, dos sinais, das revelações na nossa vida. E a gente não precisa temer a revelação. Se eu quero ir para a próxima fase, eu vou precisar deixar coisas, eu vou precisar deixar peles antigas, personas antigas,
Eu vou precisar deixar coisas no plano da matéria. Vou precisar deixar relações. Vou precisar desapegar de coisas e pessoas e situações e crenças e sensações. Eu vou precisar reeducar esse corpo que aprendeu a operar, como a maioria de nós, no medo, na vergonha, na culpa, na escassez, na separação, para operar agora num outro paradigma. E isso leva tempo aqui, principalmente no corpo, na mente, um pensamento basta. E eu sustentar essa minha escolha. Então, o que é que eu escolho viver? Sob qual paradigma? Um paradigma materialista, em que 1 mais 1 é 2, ou no paradigma da consciência, que revela um cálculo complexo de uma simples pergunta, de uma simples intenção, com inúmeras possibilidades de desdobramento. Então, a gente precisa muito perceber qual que está sendo a minha crença aqui sobre o divino, sobre esse amparo, sobre a dispensação da graça divina na minha vida. Se eu ainda acredito que ela é condicionada, se eu ainda acredito no pecado como uma ofensa a Deus e não como um erro apenas, pecado, errar o alvo. Tinha uma intenção, acertei outra coisa. Errei, então eu ajusto a minha mira. Eu ajusto a coordenada. Então, essa mensagem já estava aqui para ser passada há muito tempo e eu estava adiando bastante. Mas com a consciência de que é preciso passar algumas mensagens aqui para nós, compartilhar para nós, me incluo nisso, né? Trago a informação que eu percebo no campo, mas serve totalmente para mim também. Então, aquilo que a gente mais deseja viver não será vivido se a gente não confiar na nossa orientação interna. E tá na hora muito mesmo de, por mais que as pessoas nos amem, por mais que as pessoas tenham suas boas intenções, tá cada um percebendo a realidade a partir de um prisma, que é o prisma da própria experiência. Então, cada um de nós, claro, nós podemos compartilhar as experiências, nós podemos agregar uns aos outros. O que funciona para mim, o que funciona para você, o que é que você pensa, o que é que eu penso, por que você pensa assim, por que eu penso assim. Trocamos e crescemos. Porém, na hora de fazer as nossas escolhas, a referência tem que estar sempre dentro. Que aqui, como eu falo, né, como eu sou mentora, professora e terapeuta multidimensional, também com a visão sistêmica, essa referência tem que estar aqui, no nosso coração. Tem que estar no nosso centro, nosso cardíaco, a central de comando, o diamante de 144 mil faces, o novo chakra cardíaco, que não é apenas, né, como se o apenas já não fosse suficiente, não é apenas o centro que unifica aqui, né, os chakras, mas é uma plataforma multidimensional que, à medida em que a gente solta a nossa identificação aqui, com esse plano, com as coisas que nos aconteceram no passado, mais a gente abre espaço para que essa estrutura multidimensional seja formada e nós sustentemos cada vez mais a nossa luz, a luz do nosso eu superior. E ela vem, ela irradia do nosso coração. E ela se manifesta através de toda a ajuda espiritual que temos. E ela usa tudo da situação de vida de cada um de nós para revelar a verdade, para revelar o amor, o caminho do perdão, do alinhamento, da coerência, o caminho reto. E se essa é a minha escolha, repito, tudo aquilo que eu preciso saber me é revelado no devido tempo. Nada pode ficar oculto perante a luz da consciência por muito tempo. Essa era a mensagem de hoje, pessoal. Espero que faça sentido para vocês. Deixem seus comentários aqui para que a gente possa interagir. Eu possa escutar um pouquinho também sobre o que vocês pensam sobre isso. Vai ser uma alegria poder trocar com cada um de vocês. Um beijo e até a próxima.